Olá pessoal, eu sou a professora Mariana e hoje eu vou fazer com vocês questões do exame de ordem sobre as aulas que a gente teve até aqui. Então vamos lá para a nossa primeira questão sobre ética profissional. Isabela, advogada atuante na área pública e procurada por cliente que deseja contratá-la, informa que a existência de um processo já terminado, grifem ali, já terminado, no qual foram debatidos fatos que podem interessar a nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviços, dirige-se ao juízo competente e requer vista dos autos findos, não anexando o mandato. Grifa aqui comigo. Não anexando o instrumento de mandato. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, a advogada pode: letra A, ter vista dos autos somente no balcão do cartório. Letra B, ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos. Letra C, retirar os autos de cartório por 10 dias. Letra D, retirar os autos se anexar instrumento de mandato. Bom, eu espero que vocês lembrem aí das nossas aulas anteriores, que vocês tenham assistido todos os blocos. E o que a gente pode chegar a uma conclusão aqui? Que o advogado, quando ele precisa ter acesso a um processo que já terminou, ele não precisa colocar procuração nesse processo. Por quê? Porque a gente sabe que quando precisa colocar o mandato é quando o advogado vai representar o cliente, certo? Então, se o processo já acabou, há necessidade de você colocar um mandato para representar seu cliente, sendo que aquele processo não pode mais acontecer mais nada, além do que já aconteceu ali? Ninguém pode mudar aquilo que aconteceu? Adianta eu colocar uma procuração? Não adianta, né, gente? Então a gente já tira aqui a letra D. Não vai precisar anexar instrumento de mandato. E a gente sabe que o advogado, ele não vai conseguir analisar o processo, né, para conseguir alguma informação ali para essa causa nova que o cliente da doutora Isabela quer, tão rapidamente ali, simplesmente olhando os autos no balcão, certo? E muito menos no local onde os autos são arquivados. Então a gente sabe que não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Então sobrou a letra C. E a gente sabe que o prazo ali de retirar os autos do cartório por 10 dias está correto. Então a letra C é a resposta do nosso exercício número 1, ok? Então vamos para o número 2. O advogado Antônio participava do julgamento de recurso de apelação por ele interposto. Ao proferir seu voto, o relator acusou o advogado Antônio de ter atuado de forma antiética. Grifa aqui. Acusou antiética. E de ter tentado induzir os julgadores a erro. Em seguida, com o objetivo de se defender das acusações que lhe haviam sido dirigidas, Antônio solicitou usar da palavra pela ordem. Grifa aqui, palavra pela ordem. Por mais 5 minutos. Pleito que veio a ser indeferido. Grifa indeferido, gente. Pelo presidente do órgão julgador. A respeito do direito de Antônio usar a palavra novamente, assinale a alternativa correta. Vamos então para as alternativas. Letra A. É permitido o uso da palavra por advogado em julgamentos de recursos de apelação. Letra B. É direito do advogado usar a palavra pela ordem mediante intervenção sumária para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. C. É direito do advogado intervir a qualquer tempo. Eu já trouxe grifado aqui para vocês, tá? Não estava isso grifado na questão, mas é só para a gente prestar atenção. Letra C, vamos outra vez. É direito do advogado intervir a qualquer tempo e por qualquer motivo durante o julgamento de processos em que seja constituído. Letra D. O uso da palavra pela ordem, mediante a intervenção sumária, somente é permitido para o esclarecimento de questões fáticas. Bom, gente, eu trouxe essas palavrinhas ali, essas expressões grifadas para vocês, porque tudo que a OAB generalizar, vocês tomem cuidado.
Então, a qualquer tempo, a qualquer motivo, somente, nunca, sempre, esse tipo de expressão você deve evitar, porque sempre tem uma exceção, que é aquela parte que a gente tem que saber, que a gente tem que gravar. Então, qual dessas alternativas aqui que vocês acham que vai estar certa e que vai estar errada? Letra A, B, C ou D? Bom, a gente sabe que o advogado, ele não pode ser reprimido, tanto para ir e vir ali dentro dos estabelecimentos, tanto para falar, não é verdade? Então vocês vão encontrar a resposta dessa questão no artigo 7º, inciso 10º do Estatuto. E vai ser a resposta, então, a letra B. É direito do advogado usar da palavra, pela ordem, mediante intervenção sumária, para replicar a acusação ou censura que lhes forem feitas. Então, a gente tem que sempre lembrar do princípio da ampla defesa e do contraditório. Aqui o advogado, ele só está se defendendo. Então, ele tem, sim, todo o direito de se utilizar aí da palavra pela ordem e fazer a sua defesa, e não pode ser um pedido indeferido pelo juízo, ok? Acho que ficou bem claro, né? Vamos então aqui para a questão número 3. Tício, e coitado desse Tício que aparece em todas as provas da ordem, né? Para quem já fez aí outros exames ou já está fazendo as questões, sabe que o Tício aparece bastante. Tício é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e conhecido pela energia e vivacidade com que defende a pretensão dos seus clientes. Atuando em defesa de um de seus clientes, exalta-se em audiência, mas mantém, apesar disso, a cortesia com o magistrado presidente do ato e com o advogado da parte contrária. Mesmo assim, sofreu representação perante o órgão disciplinar da OAB. Em relação a tais fatos, é correto afirmar que Bom, gente, ficou faltando aqui nos slides um pedaço da minha questão. A gente vai fazer essa questão número 3 no próximo bloco, tá bom? Eu peço desculpas aí para vocês. Vamos passar para a questão número 4. Essa questão do Tício eu trago para vocês aí daqui a pouquinho. Então vamos para o exercício 4. É correto afirmar que o advogado, letra A, não pode exercer concomitantemente a advocacia com qualquer outra profissão. Letra B. Pode exercer a advocacia com algumas outras profissões, desde que correlatas, inclusive no mesmo espaço físico. Letra C. Pode exercer a advocacia concomitantemente com outras profissões, salvo impedimentos e incompatibilidades, desde que não em conjunto ou conjuntamente, e nem anunciando privada ou publicamente tais atividades profissionais. Letra D. Pode exercer a advocacia concomitantemente com outras profissões, inclusive fazendo publicidade face ao dispositivo constitucional que assegura o livre exercício do profissional. Então vamos voltar aqui para o comecinho. O que vocês acham que está correto? O advogado, ele não pode exercer a advocacia com nenhum outro tipo de profissão, como diz ali na letra A. Não, né, gente? Porque senão eu, Mariana, não ia poder estar aqui com vocês hoje, porque eu atuo na advocacia e hoje estou aqui dando aula para vocês, né? Estou aqui como professora de vocês, estou fazendo a utilização aí, o exercício de outra profissão. Então a gente já pode ver que a letra A está errada, porque não é qualquer outra profissão. Letra B. Pode exercer advocacia com algumas outras profissões, desde que correlatas, inclusive no mesmo espaço físico. A gente sabe que não pode ser no mesmo espaço físico, que quando você está atuando com a advocacia, tem que ser apenas um escritório de advocacia. Eu comentei com vocês nos outros blocos que às vezes é comum a gente encontrar aí pela rua imobiliária e advocacia fulano, advocacia e contabilidade Beltrano, e isso é vedado pela ordem, pelo nosso estatuto, ok? Então, tá errada a letra B também. Vamos à letra C. Pode exercer a advocacia com outras profissões, salvo
impedimentos, incompatibilidades, desde que não em conjunto ou conjuntamente, e nem anunciando privada ou publicamente tais atividades profissionais. A gente não tem nada para falar aqui na letra C, né? Porque ela tá certinha. Então o gabarito da nossa questão número 4 vai ser a letra C, ok? E a letra D pode exercer advocacia com outras profissões, fazendo publicidade? A gente sabe que não pode, né, gente? E nem com outras profissões, que depende da profissão aí, não pode ser no mesmo lugar, etc. Faça dispositivo constitucional que assegura o livre exercício da profissão. A gente sabe que essa daqui está completamente errada, né? Então o nosso gabarito aí ficou a letra C mesmo, sem sombra de dúvidas. Vamos para a questão 5. O advogado Dr. Túlio foi indiciado por dirigir alcoolizado e provocar acidente de trânsito com vítimas. Na delegacia de polícia, solicitou a presença de representantes da OAB. Então ele é um advogado e ele foi para a delegacia, estava alcoolizado, provocou um acidente, pediu representantes da OAB, alegando ser advogado e que tal prerrogativa estava prevista em lei. Assinale a alternativa correta. Letra A. Terá direito, pois cabe à OAB em todo o território nacional, entre outras finalidades, a defesa dos advogados. Letra B. Terá direito, pois a OAB somente poderá... Não terá direito, pois somente a OAB poderá prestar assistência se houver prisão em flagrante. Letra C. Terá direito à assistência da OAB, mas somente no inquérito policial. Letra D. O advogado não terá direito à assistência da OAB, pois o delito a ele imputado não decorre do exercício profissional. Então, gente, o que a gente tem que olhar aqui na questão? Ele é um advogado, ele estava alcoolizado, ele não estava exercendo a profissão, ele não foi preso em flagrante, não é um crime, né, inafiançável, como a gente tinha visto nas outras aulas aí de ética. Então, o que está acontecendo aqui? Ele é um advogado, mas ele não está no exercício da profissão e ele cometeu ali um crime de estar dirigindo alcoolizado e ainda provocou um acidente que gerou ali algumas vítimas, né? Então, ele não tem direito ao representante da OAB acompanhá-lo na delegacia. Por quê? Porque ele não estava exercendo a profissão de advogado, ele estava simplesmente como qualquer outro cidadão ali nessa situação. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra C. O advogado não terá direito à assistência da OAB, pois o delito a ele imputado não decorre do exercício profissional. Tudo bem? Vamos ali para nosso exercício 6. Dr. Cláudio, advogado, compareceu com seu cliente para a audiência designada pelo juízo, a primeira do dia, no horário correto, às 13 horas. Ficou aguardando pacientemente por mais de 30 minutos, tendo tido a notícia de que o magistrado sequer havia chegado ao fórum. Grife isso aqui, por favor. O magistrado sequer havia chegado ao fórum. Nessa situação, o advogado, de acordo com o Estatuto da Advocacia, em especial no que se refere às prerrogativas profissionais, teria o direito de retirar-se desde que comunicasse, letra A, verbalmente o responsável pelo pregão que iria embora com seu cliente. Letra B, verbalmente a escrivã na sala de audiências que iria embora em virtude da ausência do juiz. Letra C, por escrito, a razão de sua retirada, entregando o documento em mãos à escrivã na sala de audiência. E por último, letra D, por escrito, a razão de sua retirada, protocolando o documento no setor competente. Bom, a gente sabe ali que o advogado ele só vai poder se retirar após os 30 minutos quando o juiz realmente ainda não tiver chego no fórum, né? Porque se esse atraso se der por conta de atrasos nas audiências, qualquer outro motivo, sendo que o juiz está ali dentro do fórum, está ali trabalhando, o advogado é obrigado a esperar, a não ser que o magistrado sequer já chego no fórum ainda. Aí sim, o advogado vai poder se ausentar após 30 minutos de espera, ok? Então essa questão aqui, o enunciado dela está bem redondinho. A gente só tem que saber
o que o advogado vai ter que fazer caso ele realmente decida por ir embora. Que ele pode ir embora nessa situação, a gente já viu que ele pode realmente ir embora. Mas aí a gente tem que pensar no termo prático aqui. Como é que a gente decide essa questão? A gente pode simplesmente comunicar alguém ali do cartório e falar: faz meia hora que eu tô aqui, tô indo embora. A gente sabe que não é bem assim que funciona na prática, né? O que a gente, como advogado, a gente tem que fazer? A gente tem que orientar aí os nossos clientes a fazer sempre. Tudo por escrito, gente, para você ter que comprovar isso depois. Então a gente já tira ali de opção a letra A e a letra B. A gente fica com a letra C, que diz por escrito, e a letra D, que diz por escrito. Nunca verbalmente. Então, é por escrito, aqui diz que tem que entregar o documento à escrivã em mãos na sala de audiência. Bom, provavelmente o advogado, se ele não conseguiu fazer a audiência, ele não está na sala de audiência, né? Uma coisa um pouco óbvia, ele vai estar ali na entrada do cartório, no corredor do cartório, enfim. Então, a nossa alternativa correta aqui para o exercício número 6 é a letra D, que vai estar ali por escrito, protocolando o documento no setor competente. Você tem que protocolar nos autos, para esse documento não simplesmente ficar ali no balcão do cartório e desaparecer, certo? Então você protocola junto aos autos e vai estar constando ali que você não é revel na audiência, que você compareceu, que você esperou os 30 minutos e que o juiz não estava lá para atendê-lo ainda, ok? Então o gabarito aqui é a letra D. Vamos para o exercício de número 7. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro, em não se tratando de empresas de pequeno porte, de microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, deve: letra A, apresentar os dados do contador responsável. Letra B, permitir a participação de outros profissionais liberais. Letra C, conter o visto do advogado. Letra D, indicar o advogado que representará a sociedade. Então a gente lembra ali que existem atos privativos de advogado, que o advogado ele não é imprescindível nos procedimentos administrativos. Mas existem alguns procedimentos administrativos que a gente tem que ter a presença do advogado, lembram? Eu já expliquei isso num outro bloco. E o que era então? Para fazer inventário, separação, divórcio extrajudicial e para constituir as empresas, né, as pessoas jurídicas. Então aqui a gente tem, contratos constitutivos de pessoas jurídicas, ok? E o que o advogado tinha que fazer então, já que ele é imprescindível nesse momento? Ele tem que dar um visto, ele tem que colocar lá seu nome e o número da sua OAB, ok? Então, adianta a letra A ali ter o nome do contador? Não adianta, né, gente? Adianta a letra B permitir a participação de outros profissionais liberais? Também não. Conter o visto do advogado? Isso, essa é a nossa resposta aqui hoje. E a letra D, indicar o advogado que representará a sociedade. Até porque a gente não sabe se vai ser um advogado que vai representar essa sociedade, né? A gente sabe que vai ter que ter um advogado para firmar ali esse contrato constitutivo, que a gente não pode ter um contrato realizado, né, para constituir uma empresa que não seja pelo advogado, porque é um ato privativo do advogado. Então essa aqui tá errada também, ok? Exercício de número 8. Gisela é advogada recém-aprovada no exame de ordem e herda diversas causas de um colega de classe que resolveu trilhar outros caminhos, deixando numerosos processos para acompanhamento nos juízos de primeiro grau. Ao acompanhar uma sessão de julgamento na Câmara Civil do Tribunal W, tem necessidade de apresentar, antes de iniciar o julgamento, alegações inscritas aos integrantes do órgão julgador, que somente foram completadas no dia da sessão.
Aguardando o início dos trabalhos, assim que os julgadores se apresentaram para o julgamento, a jovem advogada dirigiu-se a eles no sentido de entregar as alegações escritas, sendo admoestada quanto à sua presença no interior da sala de julgamento, parte reservada aos magistrados. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o ingresso dos advogados nas salas de sessões, letra A, está restrito ao espaço da plateia? A gente sabe que não, né, gente? Letra B. Depende de autorização do presidente da Câmara? Também não. Letra C. É livre, inclusive na parte reservada dos magistrados? Sim. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os profissionais da área jurídica, não existe subordinação, todos devem ser tratados iguais. E o advogado, ele é livre, é um dever do advogado, um direito, do advogado, ser livre para ingressar nos cancelos aí, né, dos magistrados. E letra D, depende de concordância dos julgadores? Não, né, gente, seria um absurdo ali, um preconceito deixar alguns entrarem e outros não entrarem. Então a resposta aí do exercício 8 é a letra C. Exercício 9. João é advogado na Sociedade Empresária X, LTDA. Então, ó, grifa aqui, advogado, pulou aqui, LTDA, atuando em diversas causas do interesse da companhia. Ocorre que o controle da sociedade foi alienado para uma empresa estrangeira que resolveu contratar novos profissionais em várias áreas, inclusive na área jurídica. Por força desta circunstância, rompeu-se a avença entre o advogado e o seu cliente. Assim, João renunciou ao mandato em todos os processos, comunicando formalmente o ato ao cliente. Houve novo contrato com renomado escritório de advocacia, que, em todos os processos, apresentou o instrumento de mandato antes do término do prazo legal à retirada do advogado anterior. Então, grifa aqui, ó, apresentou um instrumento de mandato antes do término do prazo legal à retirada do advogado anterior. Qual que é esse prazo legal aqui? A gente sabe que é de 10 dias. Na renúncia focalizada no enunciado, consoante o Estatuto da Advocacia, deve o advogado, letra A, afastar-se imediatamente após a substituição por outro advogado. Letra B, funcionar como parecerista no processo pela continuidade da representação. Letra C, atuar em conjunto com o advogado sucessor por 15 dias. Aguardar 10 dias para verificar a atuação dos seus sucessores. Gente, como a gente já vem falando aqui em todos os exercícios praticamente desse bloco, o advogado, ele é independente, ele não é subordinado, não existe hierarquia entre as profissões aí da área jurídica. Então tá certo a gente falar que na letra D aqui, que o advogado tem que ficar por 10 dias a mais cuidando no processo para verificar a atuação dos sucessores? Não, né, gente? O advogado vai ter que atuar em conjunto com esse novo advogado por 15 dias? Não, ninguém pode falar o que o outro deve ou não fazer, porque o advogado, ele é independente. Letra B, funcionar como parecerista, gente. Claro que não, né? O outro advogado, se ele pegou a causa, é porque ele dá conta de fazer a causa. Não tem que ter ninguém, ainda que ele não conheça, para ajudar ele ou ficar dando pitaco no trabalho dele, certo? E letra A, afastar-se imediatamente após a substituição. Então essa é o nosso gabarito aí do exercício 9. O que a gente tem que deixar bem claro aqui? Que se esse advogado que renunciou, ele tivesse que cuidar desse processo, seria por 10 dias. Mas esse prazo é interrompido quando existe a constituição de novo advogado por parte do cliente. Então, se ele já constituiu outro advogado, o advogado anterior não precisa mais se preocupar com o processo. Ok? Vamos aqui para o exercício 10.
Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto ao seu futuro profissional, porque, embora possua habilidade para advocacia privada, teme a natural instabilidade da profissão. Por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público que lhe permita o exercício concomitante da profissão que abraçou. Por força disso, necessita, diante dos requisitos usualmente exigidos, comprovar sua efetiva atividade na advocacia. Diante desse contexto, de acordo com as normas do Regulamento Geral e do Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação do advogado por um processo por ano, desde que um advogado subscreva uma peça privativa de advogado. Letra B. O efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas, que devem ser comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. Letra C. A atividade efetiva da advocacia como representante judicial ou extrajudicial cinge-se a 2 atos por ano. Letra D. O advogado deve comprovar anualmente a atuação em atos privativos, mediante declaração do juiz onde atue, de 3 atos judiciais. Bom, gente, aqui não tem muito segredo. A gente sabe que o exercício da advocacia ele é comprovado de modo anual, então todas as questões ali trariam, né, esse período anual corretamente, mas tem que decorar isso, não tem como fugir. São 5 peças processuais, 5 causas distintas, ok? 5 causas que o advogado tem que atuar durante um ano para ele comprovar o exercício da advocacia, ok? E o que a gente entende por causa ali, então? São 5 processos efetivamente ajuizados. Então, você fazer uma consultoria, você só expedir uma carta precatória, enfim, não conta como ato lá para justificar o exercício da advocacia, ok? Então, são 5 causas anualmente. A gente volta com os exercícios, então, no próximo bloco. Até já!